Olá, pessoal! Nós vamos entrar no módulo de biomecânica, dando continuidade aos estudos da cinesiologia, e agora vai entrar alguns conceitos da física também aqui para nós. Vamos ver um pouquinho? Então, para dar início a essa conversa, vamos entender primeiramente o que é a biomecânica. Como vocês podem ver aqui no slide, né, a biomecânica é o estudo dos corpos vivos e está dividida hoje em 4 grandes áreas, né? A estática, a dinâmica, a cinemática e a cinética. A estática vai falar sobre os estados constantes, a dinâmica vai falar sobre a aceleração, a cinemática sobre a aparência e a cinética sobre as forças atuantes, né? Nós vamos utilizar bastante da cinemática e da cinética nos estudos para análise de movimento dentro do balé clássico, né? O termo biomecânica, então, né, se a gente for dividir a palavra, né, bio, né, significa vida, né, e mecânica é estudo das forças. Aqui, para nós, vida, nós vamos considerar o movimento humano, né, o corpo humano, né, então seria o estudo das forças atuantes no corpo humano, e para a gente aqui, mais especificamente, dentro do movimento do balé clássico. Eu acredito que por algum momento você esteja se perguntando por que estudar biomecânica num curso para professores de balé clássico, né? Por que professor de balé clássico é importante estudar biomecânica? Aí nós podemos pensar por que estudar biomecânica é importante. A biomecânica vai vir para responder alguns questionamentos, né? A análise de movimentos, a gente vai realizar a análise de movimento e vai responder algumas questões importantes para o nosso desempenho dentro de sala de aula, o desempenho daquele bailarino especificamente, de uma companhia, né? Então, ele vai trazer respostas tanto qualitativas, por extenso, né, analisando às vezes até um estudo de caso, um único bailarino, quanto também vai vai trazer respostas quantitativas, né? Respostas mais objetivas, né? Respostas numéricas ali, que realmente vão nos auxiliar a melhorar as nossas aulas, melhorar a forma como nós enxergamos o movimento do balé clássico dentro das nossas aulas. Então, a biomecânica, ela vai ser uma disciplina multidisciplinar, vai ter diferentes áreas de estudo atuando aqui dentro dessa disciplina, né? Também nós vamos utilizar unidades de medidas internacionais. Vocês vão ver algumas coisas que vocês já viram lá no colégio, em física, né? Então, nós vamos trazer isso aqui para dentro da biomecânica e também vai buscar objetividade. Nós vamos buscar sempre clareza nas nossas respostas. E para dar início, né, ao nosso estudo dentro da biomecânica, nós vamos iniciar pela cinemática. Então, o que a cinemática vai estudar? A cinemática, como a gente viu lá no primeiro slide, né? A cinemática ela vai se preocupar com a estética, com a aparência do movimento, né? Então, de movimento geral, ela vai estudar os movimentos complexos, de uma forma que ela vai olhar os componentes lineares e angulares daquela movimentação. Né? Então, o movimento linear, ela vai olhar todos os segmentos na mesma direção e velocidade que estiver acontecendo. Então, pode ser um movimento linear retilíneo e um movimento linear curvilíneo. E você deve estar pensando agora, puxa, eu vi isso em física no colégio. Sim, exatamente as mesmas fórmulas de cálculo nós vamos utilizar para um movimento de um corpo humano, né? Você provavelmente na escola você aprendeu isso com o movimento de um carro, o movimento de uma bola, né? E nós vamos utilizar isso também no movimento humano. Então, também a cinemática vai olhar também o movimento angular. Então, o eixo de gravidade, né, chamado CG, que nós vamos aprender também como calcular, né, e o eixo de segmento, ou eixo externo, né, que já vamos dar uma olhadinha também. Então, para a gente falar um pouquinho de movimento linear, eu trouxe aqui 2 figuras para vocês, que vocês podem ver, né? A pessoa saltando aí para cima, né? Então, o movimento linear retilíneo, né? Porque não está realizando nenhuma curva, né? E o movimento linear curvilíneo, onde a pessoa está saltando para frente. Se você olhar, como a gente falou, que a cinemática pensa na estética, pensa na parte externa do movimento, né? Nós não estamos analisando as forças atuantes para a execução desse movimento. Nós estamos olhando aqui, né, da onde o corpo sai, aonde o corpo chega. Então, por isso que nós falamos que a cinemática se preocupa com essa parte externa, com a estética do movimento, tá? Aqui, vamos trazer um pouquinho mais próximo da nossa realidade para o balé clássico. Quais movimentos aqui a gente poderia encaixar do balé clássico, né, para fazer uma análise, por exemplo, né?
Os sautês, né, ou chamado também temps levé de primeira posição, ou qualquer salto vertical, né, os changimans, né, nós podemos considerar ali como um movimento linear retilíneo, né, e qualquer salto, por exemplo, como o Grand GT, que tem um deslocamento, né, como diversos outros saltos que vão ter deslocamento tanto para cima quanto para frente, nós podemos aí considerar um movimento linear curvilíneo, né? Então, o Grand GT, a execução do Grand GT é um movimento linear curvilíneo. Nós podemos analisar, né, essa curva, né, no ar que o Grand GT realiza, por exemplo. Nós podemos olhar, se a gente quer saber sobre a amplitude do salto, né, nós queremos saber a velocidade que esse salto está sendo executado, nós podemos utilizar aqui os nossos cálculos dentro da cinemática. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento angular. Aqui a gente vê, né, na imagem, né, duas possibilidades de movimento angular, uma em cima do seu próprio eixo, né, onde a pessoa realiza um mortal, né, e realiza o movimento de giro no seu próprio eixo, e com o eixo externo ali realizando numa barra, né, sendo que o giro está acontecendo fora do corpo. Então, a cinemática, ela vai descrever o movimento da seguinte forma, ela vai descrever, por exemplo, o deslocamento do movimento, né, aonde iniciou, aonde terminou, vai descrever a velocidade, a aceleração e o tempo que aquele movimento demorou para ser executado. É dessa forma que a cinemática vai analisar e vai resolver o nosso problema. Então, para a gente entender bem da cinemática, nós precisamos começar a ver alguns conceitos, entender alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai tentar diferenciar aqui é distância linear e deslocamento linear. Então, a distância linear, ele vai considerar a trajetória, vai considerar ao longo da trajetória, mas não vai considerar o sentido da trajetória, né? Somente o comprimento da mesma. Já o deslocamento linear, ele vai sim analisar o ponto inicial e final e vai considerar o sentido e o comprimento da trajetória. E isso, gente, vai fazer grande diferença essas duas coisas aqui, porque muda completamente o resultado das nossas respostas. Então, a distância linear vai analisar ao longo da trajetória e o deslocamento linear vai olhar realmente a linha reta, né, do ponto A para o ponto B, por exemplo, tá? Distância linear vai considerar o trajeto realizado e o deslocamento linear vai considerar somente o ponto A e o ponto B, o que aconteceu na saída e chegada. E aí vai entrar cálculos como rapidez, né, distância-tempo, velocidade, deslocamento com tempo, a aceleração, que é a variação de velocidade pela variação do tempo. Dando continuidade aos nossos conceitos aqui, nós vamos agora conceituar a distância angular e deslocamento angular. Da mesma forma que o linear, a distância angular ele vai fazer uma somatória dos ângulos que aconteceu durante aquele movimento, mas não vai considerar o sentido, somente o comprimento da mesma, né? E o deslocamento angular ele vai considerar o sentido e o comprimento, pensando mais entre a posição inicial e a posição final. Então, o que a cinemática vai observar no movimento angular? Ele vai olhar, né, o movimento realizado ao redor do eixo da rotação, né, olhando de uma forma geral todo o corpo humano, e também vai olhar as partes que se movem separadamente, né? E aqui a gente precisa dar uma revisada, né, no que seria ângulo, né? Ângulo é dois lados de uma vértice, né? Então, por exemplo, né, o ângulo que o meu braço está realizando aqui, né? Dois lados de uma vértice, né? Lembrando que todo cálculo vai iniciar pela posição anatômica, que seria 0 graus. Então, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos conceitos, né? Agora, rapidez linear e rapidez angular, né? Distância percorrida dividida pelo tempo gasto para percorrê-la, e rapidez angular, distância angular percorrida dividida pelo intervalo de tempo durante o qual o movimento ocorreu. Então, velocidade linear e velocidade angular, né? Então, mudança da posição do deslocamento que ocorre durante um determinado tempo, né? E na velocidade angular, a mesma coisa, só que daí da posição angular, né? Mudança na posição angular, deslocamento angular pelo um determinado período de tempo, né? Então, velocidade, né? Lembrando que sempre é deslocamento por tempo. Então, a diferença, né, dos conceitos aqui de aceleração linear e aceleração angular, né? Então, ritmo, a mudança da velocidade linear
em função do tempo, ou, né, ritmo da mudança da velocidade angular em função do tempo. E a biomecânica, né, tem uma relação muito próxima com a anatomia, com a cinesiologia, né? E aqui nós também vamos utilizar a terminologia utilizada lá na anatomia, na cinesiologia, né? Superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo, flexão, extensão, abdução, adução, rotação lateral, rotação medial, rolamento, deslizamento, giro, tração, circundução, depressão, elevação, pronação, supinação. Então, é uma série de termos que você já tem visto nos outros módulos também, né? Então, aqui eu deixo como formato de revisão. É importante vocês saberem o que cada um significa, porque é a forma como a gente vai se comunicar aqui também dentro dessa disciplina e também para o uso pessoal de vocês profissionalmente, né? Para você falar com outro profissional, você tem que utilizar as terminologias também corretas. Então, eu deixo aqui para vocês realmente darem uma aprofundada, dar uma paradinha no slide, dar uma estudadinha um pouquinho mais. Então, para vocês saberem, né, a biomecânica vai utilizar de alguns métodos para análise, né, dos movimentos, né? Vai utilizar da antropometria, a medida dos corpos, né, a medida dos ângulos, né? Então, a gente vai utilizar de medidas. Vai utilizar também da cinemetria, né? A cinemetria, o que é? Captação de imagem, execução, né? Recurso de vídeo, né? Para analisar o movimento. Isso aqui a gente utiliza bastante dentro do balé clássico. O estudo da biomecânica utiliza bastante a cinemetria. Na verdade, a biomecânica em si, né? Porque é um recurso mais barato. Porque esses dois próximos, a eletromiografia e a dinamometria, né, a mensuração de força, né, ou da contração muscular, né, requerem equipamentos um pouco mais caros para a gente realizar. Além deles serem mais precisos, muitas vezes, para alguns estudos científicos, é importante ter esses dois fatores, mas para vocês saberem, né, que existem, né? Mas é mais difícil, às vezes, a gente estar executando isso pelos equipamentos que requer, né? A dinamometria, né, mensuração de força, também pode utilizar equipamentos externos, né, de análise de força, né? E a eletromiografia vai realmente fazer o cálculo da contração muscular, que é muito legal para a gente entender certinho o movimento, quais os músculos que estão atuando, quais os músculos que não estão atuando, se está, principalmente a gente que trabalha com movimento bilateral, né, no balé clássico, muitas vezes para saber se as forças executadas de uma perna e outra estão sendo realizadas da mesma forma, se precisa mudar alguma questão de treino. Então, tem muitas respostas que a biomecânica pode nos trazer, né? Tendo os equipamentos ainda, se torna a brincadeira muito mais divertida. Então, gente, para a gente encerrar a nossa primeira aula aqui, né? Primeiramente, quero dizer para vocês que nosso objetivo principal de estudar a biomecânica aqui é trazer alguns conceitos que vocês consigam analisar, né? Olhar de uma forma diferente o movimento dentro da sua sala de aula, né? E quem sabe despertar em vocês também, né? Interesse pela pesquisa científica, né? O aprofundamento nessa área. Nós precisamos de mais estudiosos nessa área. E eu acredito que dessa forma, né, divulgando isso, vocês também podem estar se aprofundando mais nos assuntos também, se for de interesse de vocês, né? E somente para um questionamento aqui da aula, né, para vocês responderem, né, qual é o tipo de movimento dentro dos nossos conceitos vistos nessa aula? A pirueta, né? Então, quero que vocês pensem um pouquinho que tipo de movimento é a pirueta, tá bom? Nos vemos na próxima aula, até breve.